Salmonella é uma bactéria gram-negativa que pertence à família Enterobacteriaceae. As células têm a forma de bastonetos, bacilos, imóveis ou móveis por flagelos. Entre os 2.700 serótipos existentes de Salmonella, apenas 2 podem causar uma alta taxa de mortalidade nas aves. Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum, agentes causadores da tifoide aviária e da doença pulmonar respectivamente, são específicas de aves. Estas podem ser transmitidas tanto horizontalmente dentro de um bando, quanto verticalmente de geração para geração. A transmissão horizontal resulta do contacto direto entre aves no mesmo aviário ou através da introdução de uma nova ave portadora de salmonela no aviário, ou ainda através de contaminação do criador, o qual, após uma visita a outro aviário, poderá trazer a bactéria nas roupas, calçado ou nas mãos, ou permitindo ainda a visita de um criador às suas instalações, o qual poderá trazer a bactéria inadvertidamente. A transmissão vertical resulta da transmissão de salmonelas de pais para filhos. Normalmente, esta situação ocorre quando os pais estão infectados e, através da postura de ovos, os quais são porosos, transmitem as salmonelas aos embriões pela casca do ovo, provocando assim a mortalidade na maior parte dos mesmos. Os embriões que, mesmo infectados, conseguem se desenvolver e nascer, serão portadores de salmonelas, podendo assim transmitir a doença a outras aves saudáveis que, entretanto, entrem em contacto com estas. A salmonelose aviária é um termo usado para se referir aos 3 tipos diferentes de doenças bacterianas causadas pelo género Salmonella: pulorose, tifo aviário e paratifo aviário nas aves domésticas. A pulorose tem sua etiologia relacionada à Salmonella pullorum, o tifo aviário à Salmonella gallinarum e o paratifo aviário a todos os demais serótipos patogénicos entéricos. As 3 doenças podem acometer aves domésticas de qualquer idade, causando sinais clínicos inespecíficos e sistémicos, com quadros agudos e crónicos que podem ser confundidos com outras bacterioses. Mundialmente disseminadas, essas doenças são responsáveis por causar impactos nas economias internacionais e na saúde pública. A transmissão pode ocorrer, e como já anteriormente referido, pela via vertical e horizontal e pelo contacto indireto com alimentos, água de beber, fezes e contacto humano. O diagnóstico das aves doentes pode ser realizado com base no histórico, sinais clínicos, achados anatomopatológicos e ainda por exames laboratoriais que incluem a identificação dos agentes por meio de isolamento bacteriano, soroaglutinação rápida em placas, soroaglutinação lenta em tubos e reação em cadeia da polimerase. Poderá ver no meu vídeo, clicando no link acima, como recolho as fezes no meu plantel e como procedo ao envio das mesmas para uma clínica veterinária para uma posterior análise. Como não existe tratamento antibiótico que elimine completamente a infecção nas aves, as medidas de controle e prevenção são indispensáveis. A salmonela habita normalmente o trato intestinal das aves. A dispersão ambiental ocorre através das fezes dos animais portadores, água, solo e alimentos contaminados, espécies silvestres, veículos e pessoas. Além do grande número de serótipos, o género Salmonella apresenta uma grande variabilidade entre os serótipos. Algumas são mais adaptadas ao intestino e não vão além dele. Outras podem entrar na corrente sanguínea e ter a capacidade de colonizar o fígado e o baço.
Algumas sobrevivem mais tempo no ambiente, outras não. A maioria das espécies animais pode ser infectada com salmonela. Portanto, a infecção cruzada é muito comum entre aves e outros animais, como, por exemplo, os mamíferos. Essas e outras características gerais da salmonela tornam o seu controle difícil. O controle exige muito conhecimento e investimentos. Temos que estabelecer um programa e não apenas um procedimento único. A salmonelose não é a única doença aviária devastadora, mas é uma das mais difíceis de controlar. A principal razão é a grande variedade de serótipos e a epidemiologia muito complexa deste micro-organismo. As salmonelas conseguem crescer em ambientes com temperaturas entre os 7 e os 48 graus. Têm uma temperatura ótima de crescimento, temperatura à qual a taxa específica de crescimento é máxima, ou seja, entre os 35 e os 37 graus. As salmonelas não se multiplicam à temperatura de refrigeração, mas são extremamente resistentes à congelação. As salmonelas conseguem crescer em ambientes com valores de pH entre 4,5 e 9,3 e apresentam uma taxa específica de crescimento máxima em ambientes com valores de pH entre 6,5 e 7,5, considerado o pH ótimo. O valor do pH mínimo de crescimento é variável, dependendo da presença ou não de ácidos fracos, como os ácidos acético, benzoico ou sórbico no alimento. Em presença de ácido acético, por exemplo, o valor do pH mínimo é aproximadamente de 5. Estes ácidos possuem atividade antimicrobiana, podendo inclusivamente induzir uma perda de viabilidade, ou seja, morte celular, para valores de pH inferiores a 4,0. Ácidos orgânicos têm uma atividade antimicrobiana direta contra os patógenos, tais como a salmonela. Eles podem também contribuir para a saúde do intestino indiretamente, melhorando a digestibilidade. Isso significa que menos alimento não digerido alcança a parte inferior do intestino, onde pode alimentar bactérias oportunistas, encorajando a proliferação de patógenos. O diagnóstico da doença pode ser comprovado por meio de exame sorológico. Já o tratamento é feito com antibióticos como sulfonamidas, nitrofuranos e cloranfenicol, os quais reduzem a mortalidade, mas a ave continua sendo portadora do agente. Como referido anteriormente, a recolha de fezes para posterior análise em uma clínica veterinária é vital para termos a certeza da existência de salmonelas no nosso aviário, pois existem várias patologias com sintomas parecidos aos apresentados na presença de salmonelas.